É que aqui parece meio besta. Por quê? Analisemos e raciocinemos. Se uma pessoa perde um ente querido e você se dirige até ela em um velório e chega e diz a ela: não chores, ela vai chorar mais ainda. Só que a palavra de Cristo é tão forte e age de uma maneira tão sobrenatural que quando ele disse para aquela viúva: não chores, imediatamente ela parou de chorar. Porque a palavra de Jesus é diferente da palavra do homem. Oh, glória! Deus é quem tem a última palavra na minha e na sua vida. Glória a Deus. Continuando. Jesus diz: não chores. E depois de ter dito isso, a Bíblia diz que ele se aproxima do caixão, toca o esquife e diz: jovem, a ti te digo, levanta-te. E manhã, vida, céu. Quem relatou este cenário, meu amado, foi um doutor, um médico, chamado Lucas. E ele comparou este jovem para identificá-lo como um defunto, como um morto. É tanto que vê nos versículos consecutivos que ele chama o filho da viúva de defunto ou um morto. Só que quando Cristo se dirige até o caixão, toca o esquife, ele não diz: defunto, a ti te digo, levanta. Aleluia. Ele diz: jovem, a ti te digo, levanta-te. Aqui mostra-nos que o homem só enxerga a parte morta, mas o Senhor Jesus Cristo enxerga a parte viva. O homem vê o prostituto, o homem vê uma prostituta, o homem vê um drogado, o homem vê uma drogada, o homem vê um criminoso, isso e aquilo. Mas Jesus Cristo vê um pregador, vê um missionário, vê uma missionária, vê uma mulher de segunda oração, vê o homem de Deus. Oh, glória! Pois o homem só consegue enxergar aquilo que está diante dos seus olhos, mas Deus enxerga o coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 15, 16 e seguindo em frente. Aleluia, Deus! Deus vai falar com um homem chamado Ananias por meio de uma visão. E diz: Ananias, como um servo de Deus obediente, diz: eis-me aqui, Senhor, aqui estou. Aí ele diz: Ananias, vai à rua chamada direita, vá à casa de um homem chamado Judas e pergunta por Saulo de Tarso. Aleluia, Deus! Pois ele teve uma visão, Ananias, e viu que um homem se dirigia até ele e colocava as suas mãos sobre a sua cabeça e ele voltava a enxergar. Aí Ananias imediatamente respondeu: Senhor, eu muito ouvi falar acerca deste homem. Eu muito ouvi falar acerca dos males que ele fez para o teu povo. Aleluia, Deus! Eu muito ouvi falar acerca deste homem chamado Saulo de Tarso, os males que ele cometeu contra a igreja do Senhor. Pai, ele tem autoridade em Jerusalém para prender os cristãos, e o Senhor me manda ir até este homem. Mas Jesus responde para Ananias: Ananias, vai, pois ele é para mim um vaso escolhido, e ele terá o que terá de sofrer por minha causa. Aleluia, Deus! Saulo, sendo perseguidor da igreja, fez mais benefícios ao corpo de Cristo do que os males que fez quando estava no mundo. É por isso que devemos de uma maneira intensa
fazer a obra do nosso Deus, independentemente Glória do a Deus. cenário, continuarmos apregoando, anunciando e transmitindo as boas novas de salvação. Aleluia, Deus. Jesus diz: jovem, aqui te digo, levanta-te. E aqui mostra-nos do poder da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui mostra o poder da palavra do nosso Deus. Aqui mostra o poder da palavra do Senhor Jesus Cristo, que quando disse jovem, chamou pelo nome. O mundo chama por apelidos, Jesus chama pelo nome original e oficial. Jovem, a ti te digo, levanta-te. O poder da palavra de Deus. E quando temos essa concepção de o poder da palavra do Senhor, podemos falar sem medo do poder que existe nas Sagradas Escrituras. São nos momentos mais difíceis que este livro está conosco. A Bíblia é o único livro em que cujo autor está presente na hora da leitura. Aleluia, Deus. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a palavra do nosso Senhor Jesus. E aqui mostra-nos também que Cristo tem poder para resolver qualquer situação. Em João capítulo 8 vemos isso. Aleluia. Em que os escribas e fariseus pegaram uma mulher em adultério. Aí, o propósito disso, irmãos, era para acusar o nosso Senhor Jesus. Os escribas e fariseus estavam tentando achar, estabelecer, constituir alguma acusação contra o Senhor Jesus Cristo. Por que você acha que eles só pegaram uma mulher e não um homem? Apanharam uma mulher em adultério, mas cadê a outra parte? Cadê o outro homem? Aleluia, Deus. Mas só pegaram uma mulher. E levaram até o local onde Jesus estava e a colocaram no meio. E disse: Senhor, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. E a lei não permite isto. Ela nos guia, nos orienta a apedrejar. E o que tu dizes? Se Jesus aconselhasse a apedrejá-la, preste atenção, os romanos não iriam gostar muito menos dos fariseus. Se Jesus aconselhasse a apedrejar, os fariseus poderiam dizer: está descumprindo a lei. E se Jesus dissesse para não apedrejá-la, os romanos que tinham poder naquele tempo também iriam o acusar, porque eles eram justos e só trouxeram a mulher e não o homem. Nilda, o que Jesus iria responder? Mas eu acho lindo porque o tiro dos fariseus e escribas saíam pela culatra. Aleluia, Deus. Aleluia. Aí Jesus responde, se inclina, escreve no chão. A Bíblia não relata o que ele escreveu com um dedo. Aí diz: quem de vocês não tem pecado, está sem pecado, atire a primeira pedra. Ó sabedoria do nosso mestre. Aleluia, Deus. Aí a Bíblia diz que foi saindo um por um, começando pelos mais velhos, que tinham mais conhecimento. Aí, opa, aí já era, fechou. Aí começou a sair um por um. Depois saiu os mais novos, até ficar Jesus e a mulher. Aí Jesus olha para ela e diz: mulher, olha para o lado aí. Onde é que estão os teus acusadores? Eita glória! Glória a Deus. Aí ela responde: não está nenhum, Senhor. Aí Jesus responde: pois bem, eu também não te condeno. Aleluia! Agora ele disse: vai e não peques mais. Jesus resolveu o problema. Eita, Jesus! Não
não deixou passar em branco para ninguém, pois o nosso Senhor Jesus Cristo resolve impasses impossíveis. Aleluia, Deus. E Jesus aproximou-se do caixão, tocou esse livro e disse: jovem, te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que o jovem levanta. Não. Deus é esperto. A Bíblia diz que o jovem assentou-se no caixão. Aleluia. E começou a falar. Assentou-se porque aqui é uma analogia, uma comparação simples com a igreja do Senhor. Que quando Cristo nos trouxe a vida novamente, espiritualmente falando, em Efésios capítulo 2, versículo 6, informa-nos que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Semelhantemente aconteceu conosco. Estávamos mortos em pecados e transgressões, mas graças à graça de Deus que nos trouxe a vida novamente e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia, Deus. E depois de assentar-se, começou a falar. Lá, evidência de vida. Porque quem é vivo abre a boca. E sempre que Cristo nos vivifica, Ele abre os nossos lábios em louvor e adoração a Ele. Aleluia. Salmos 40, trecho 3. E pôs um novo cântico na minha boca, o hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Glória a Deus. Nós estamos aqui por causa da graça do nosso Deus. É. Nós estamos aqui por causa das infinitas misericórdias do nosso Senhor Jesus. Pois em Lamentações informa-nos que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. São a causa de não sermos condenados de uma maneira absoluta. Tudo isso pelo motivo do que Jesus fez por nós na cruz. Foi morto, sepultado, mas ressuscitou. Se você não se alegra com isso, está difícil se alegrar com outra coisa. Eu vou repetir: Jesus ressuscitou e está vivo. Glória a Deus. Aleluia. E aí de nós se não fosse isso. Quando ele assentou-se, a multidão que estava ali viu. Aí começaram a glorificar, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Meu Deus. Aí a Bíblia continua dizendo que ali Jesus saiu para outro caminho. Contudo, mas esse texto bíblico nos mostra 3 pontos importantes para entendermos esta noite. E é isto que Jesus quer que você entenda hoje. Primeiro, vai nos mostrar o poder que Cristo tem. O segundo também. E o terceiro ponto, mostra-nos um desejo da parte de Deus para conosco, para com a sua igreja. Aleluia. Primeiro, Cristo tem poder de banir a tristeza. Cristo tem poder de banir a angústia. Cristo tem poder de banir a aflição, pois em Salmos 34, trecho 19, informa-nos que muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Aleluia. Segundo, Cristo tem poder de banir a morte. É verdade. O incrível é que dizemos: mas aí não tem jeito, só não tem jeito da morte. Aí Jesus é diferente. Até pra morte Jesus tem jeito. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, oh glória.
Porque aqui mostra o quão poderoso é o nosso Senhor Jesus de trazer de volta a vida um homem que está morto, seja fisicamente ou espiritualmente. Éramos semelhantes a pedaços de pau jogados no fogo, a qual o nosso destino era a perdição eterna. Mas graças a Deus, que é rico em misericórdia, Ele estendeu as suas mãos e nos arrebatou do fogo que estava destinado ao inferno e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Aleluia, Deus. E graças a Deus estamos aqui esta noite falando do poder desta palavra. Terceiro, agora é o desejo. Agora é o que Deus anela de nós. Agora é o que Deus deseja de nós. Deus deseja, minha irmã, que nos levantemos pelo poder da sua palavra. O jovem se levantou, assentou, começou a falar e depois se levantou pelo poder da palavra que foi liberada na boca de Jesus. Ou seja, Cristo anela dia em dia levantar-nos pelo poder da sua palavra. Cristo te desagrada quando por vezes nós ficamos dando desculpas para não fazer a sua obra. Cristo te desagrada, fica com um mal-estar, entre aspas, por nós, quando ficamos dando desculpas ao não irmos evangelizarmos e falar da sua palavra. E o incrível é que um pastor, existiu um grande pregador, considerado o príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, dizia que a tua desculpa é o berço aonde Satanás te mina. É você dando desculpa e Satanás ao mesmo tempo minando você. Fica aqui mesmo. Não vá não. Fica aqui comigo. Isso aí ó, é besteira, você vai perder tempo. Que nada. Nos levantemos de uma maneira intensa para fazer a obra de Deus de uma maneira sobrenatural como nunca antes. Evangelismos. Hoje em dia, na atualidade, há alguns ou muitos que são poucas pessoas, sendo que o dever da igreja é anunciar a mensagem de Deus. E cadê o povo? É vergonha. Se Cristo não teve vergonha de morrer por nós diante das pessoas, não tenhamos vergonha de viver para e por Cristo diante da sociedade. Não tenha vergonha de Jesus. Não tenha vergonha de ser cristão. Vergonha é fazer outras coisas erradas. Não tenha vergonha de ser um servo de Deus. Não tenha vergonha de andar com este livro. Ouvi homens como John Hunt, que a Bíblia diz, ou a história melhor dizendo, que ele foi morto, amarrado em uma estaca. Colocaram fogo nele. E enquanto colocavam, diz os analíticos, que ele dizia, Nilda, se forem me matar, me matem mais rápido, pois eu tenho pressa de me encontrar com o meu Senhor. E cantava um salmo. Tudo isso porque ele estava em uma obra robusta, grande, colossal, linda, bela, acerca da Bíblia Sagrada. Aleluia. Outro homem que foi cabamacho, pense, chamado Martinho Lutero, que viu, Nilda, umas certas práticas que não correspondiam à Bíblia, à palavra de Deus. Aí ele disse, está errado. Não é assim não. Não. O que a Bíblia diz está dita. Não é a ciência que está acima da Bíblia, é a Bíblia que deve estar acima da ciência. A Bíblia é absoluta, o que ela diz é real, é verdade. Aí Martinho Lutero viu umas práticas errôneas de uma certa denominação e disse, está errado. Sabe o que eu vou fazer? Vou escrever 95 teses, vou me dirigir a esta igreja e vou colocar lá na porta, criticando
essas práticas horrendas e errôneas. Aí colocou lá. E naquele tempo era risco de morte. Aí você pode estar se perguntando, mas pregador, como Martinho Lutero não morreu? Sendo que ele cometeu este ato maior do que os outros que vieram antes dele e morreram por causa da Bíblia. É simples. É que quando o homem chamado John Hus morreu, ele ainda soltou uma profecia dizendo: vocês agora estão matando o cisne, mas lá na frente vai vir um câncer que vocês não vão conseguir matar. 100 anos depois veio Martinho Lutero. Aleluia, Deus. Era o gancho da profecia de John Hus. É por isso que ele não foi morto da maneira brutal pelo sistema, porque a palavra de Deus se cumpriu liberada pela boca daquele homem chamado John Hus, mostrando que Deus é fiel para cumprir profecias e promessas. Aleluia, Deus. E aquele homem também permaneceu fiel à palavra de Deus e não negou a sua fé por nada. E foi o homem que também foi perseguido e se escondeu em um castelo de um colega dele para não ser morto. E foi nesse castelo que ele escreveu um hino que está até engraçado na harpa cristã. Castelo forte é o nosso Deus. Quem escreveu foi Martinho Lutero, daquele castelo. E também nesse mesmo castelo ele escreveu várias citações que são ditas pelos cristãos e também traduziu a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, para outra língua. Ou seja, ele permaneceu fiel à palavra de Deus. Aí você com vergonha andar com ela. Eu entendo que por vezes utilizamos celulares, só que andar com ela de uma maneira física é diferente. Porque esta palavra tem um poder tão grande. Aleluia. Que tem poder de salvar o ser humano. Quando você abre. Por que ela é chamada de espada de dois gumes? Irmão, quem está com a Bíblia? Abre ela aí. Sabe por que ela é chamada de uma espada de dois gumes? O primeiro e o segundo. O primeiro gume é o segundo gume. E ela é a espada que desfaz todas as arquitetações do inimigo contra a igreja do Senhor. Quando temos esta concepção, vemos o poder da palavra de Deus. Ao saber que a Bíblia foi escrita por mais de 1.600 anos, a Bíblia ela foi escrita por mais de 40 escritores. A Bíblia foi escrita em 3 linguagens: Aleluia. Hebraico, aramaico e grego, com algumas exceções aramaico no Antigo Testamento, como os livros de Esdras, Jeremias e Daniel. A Bíblia também foi escrita com um tema principal, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Mas não acabou por aí. Houve a evolução da Bíblia nos tempos bíblicos, com os materiais de pedra, ostraco, tabletes de argila, couro, papiro e pergaminho. Mas isso foi a evolução da Bíblia nos tempos bíblicos, pois em 1455 um homem chamado Gutenberg traduziu a Bíblia e além disso imprimiu a mesma. E é considerada o primeiro livro impresso. O primeiro livro impresso não foi o Alcorão, não foi o livro de Mó, não foi o de São Cipriano, não foi o Tipitaca. O primeiro livro impresso foi a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. E é ela que temos em mãos. Glória a Deus. Para anunciar as boas novas do nosso Deus. Mas voltando ao terceiro ponto, que eu não terminei. Cristo anela levantar-nos pelo poder da sua palavra. Visto que em Ezequiel capítulo 37 mostra-nos o poder da palavra desse Deus. Quando ele disse para o profeta Ezequiel: podem esses ossos ter vida novamente? Meu Deus. Diante de um cenário tão penoso, Ezequiel, como não era um profeta orgulhoso, olhou para o céu e disse: Senhor,
tu sabes. Aí ele disse: então profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra Aleluia. de Deus. Glória a Deus. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, pois o que dá vida é esta palavra. O que dá vida é a Bíblia Sagrada, são as Sagradas Escrituras, que nos apregoa a salvação do ser humano. E tem como trecho áureo da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho, minha filha, não te proporciona